Imagine o inimigo vestindo o rosto de um amigo. 17 de dezembro de 1944. Em um posto de controle congelado na Bélgica, o ar era tão frio que a respiração se tornava visível. O sargento americano William Creel ergueu a mão e um jipe parou. Dentro, 3 homens em uniformes americanos. Tudo parecia correto. As fardas, as armas, o inglês que falavam, quase tudo. Creel carregava um aviso que desafiava a lógica da guerra. A suspeita de que soldados alemães, mestres do disfarce, estivessem operando atrás das linhas aliadas. Ele pediu a senha. O silêncio que se seguiu foi mais revelador que qualquer resposta. Ele perguntou de novo, e o inglês antes fluente dos homens vacilou, quebrou sob a pressão. Foi quando seus olhos fixaram nas armas que eles carregavam, submetralhadoras Sten. Armas britânicas. Nenhum soldado americano em patrulha as usaria. A farsa desmoronou em um instante. Em minutos, os 3 homens estavam rendidos. E sob o familiar uniforme verde-oliva americano, a verdade era de outra cor, o cinza inconfundível do exército alemão. Eles eram Manfred Perners, Günther Billing e Wilhelm Schmidt. Naquele momento, eles eram apenas 3 prisioneiros de guerra, mas eles não sabiam, e nem o sargento Creel, que sua captura não representava o fim de uma operação secreta. Era o começo. O gatilho para a mais intensa onda de paranoia na história militar americana. Um evento que mudaria a natureza do conflito, transformando a guerra de balas em um perigoso jogo de identidade. Como a captura de 3 homens poderia infectar um exército inteiro com o veneno da suspeita, transformando aliados em potenciais inimigos? Para entender a paranoia que paralisou um exército, precisamos voltar 2 meses no tempo, para o covil de onde a ideia surgiu. 22 de outubro de 1944. No seu quartel-general, Adolf Hitler convocou um homem, SS Obersturmbannführer Otto Skorzeny. Alto, com o rosto marcado por uma cicatriz de duelo, Skorzeny não era um soldado comum. Ele era uma lenda viva, o especialista em operações impossíveis, conhecido por alguns como o homem mais perigoso da Europa. Foi ele quem liderou o audacioso resgate aéreo de Benito Mussolini de uma prisão no topo de uma montanha. Se algo parecia suicida e inalcançável, era uma missão para Skorzeny. Naquele dia, Hitler apresentou a ele seu plano mais ambicioso e desesperado até então. A Operação Greif. Seria a última grande cartada da Alemanha no Ocidente. Uma ofensiva massiva e surpresa através da densa floresta das Ardenas, visando dividir as forças americanas e britânicas e recapturar o porto vital da Antuérpia. Um golpe que poderia mudar o curso da guerra, mas o plano tinha um ponto fraco, uma condição sem a qual tudo estaria perdido: a velocidade. Para que o avanço fosse rápido o suficiente, as pontes sobre o rio Mosa precisavam ser capturadas intactas, antes que os engenheiros aliados pudessem demoli-las. Como conseguir isso? E então, Hitler revelou o detalhe que fez até mesmo o endurecido Skorzeny hesitar. A chave para a velocidade, a chave para a surpresa, seria o engano absoluto. Skorzeny e seus homens não avançariam como soldados alemães. Eles avançariam como americanos. Eles usariam uniformes americanos e britânicos, dirigiriam seus veículos, portariam suas armas. Eles se tornariam o inimigo. A sala ficou em silêncio enquanto Skorzeny processava a ordem. Ele conhecia as leis da guerra. A Convenção de Haia era brutalmente clara sobre isso. A linha entre soldado e espião seria borrada, e a punição por cruzá-la era a morte sumária por fuzilamento. Seus homens, se capturados, não seriam prisioneiros de guerra. Seriam executados no local. Hitler, no entanto, descartou a preocupação com um gesto. A tática era legítima, ele insistiu, contanto que os homens de Skorzeny removessem os uniformes inimigos antes de entrar em combate direto. Era uma justificativa frágil, uma brecha legal que dificilmente seria respeitada no caos da batalha. A missão era um bilhete só de ida para muitos de seus homens, e Skorzeny sabia disso. A ordem, no entanto, estava dada. A operação iria prosseguir. Skorzeny aceitou. Mas ao deixar a sala, uma pergunta o consumia. Onde, em uma Alemanha exausta pela guerra, ele encontraria homens capazes de se tornarem americanos da noite para o dia?
O que ele estava prestes a descobrir sobre seus próprios recrutas seria um presságio do desastre que estava por vir. A busca por soldados que pudessem se passar por americanos começou, mas o que Otto Skorzeny encontrou foi uma piada trágica. Ele precisava de uma força de elite, de fantasmas capazes de se mover entre o inimigo sem serem notados. Em vez disso, a realidade da Panzerbrigade 150 era um espelho da desesperança da Alemanha no final da guerra. O comando emitiu uma ordem por todo o fronte ocidental, convocando voluntários que falassem inglês. Cerca de 2.500 homens se apresentaram, a maioria sem ter a menor ideia da missão suicida para a qual estavam se voluntariando. O resultado da seleção foi aterrorizante. Apenas 10 homens falavam um inglês perfeito, com conhecimento das gírias e do sotaque americano. Outros 150 conseguiam manter uma conversa básica. O resto, a esmagadora maioria, possuía apenas o inglês rudimentar aprendido na escola. Eles mal conseguiam dizer sim ou não. Skorzeny, um homem prático, desenvolveu uma solução absurda para eles. Se fossem parados por uma patrulha americana, a ordem era gritar "desculpe", abrir as calças e correr para a floresta, fingindo um ataque súbito de diarreia. Essa era a elite de Hitler. A situação do equipamento era ainda mais desesperadora. Skorzeny havia solicitado 15 tanques Sherman americanos para dar autenticidade às suas colunas blindadas. Chegaram apenas 2, e um deles quebrou quase imediatamente. Em seu lugar, o comando enviou tanques Panther alemães, que foram grosseiramente disfarçados com chapas de metal e uma camada de tinta verde-oliva. O próprio Skorzeny admitiu que os tanques falsificados só conseguiriam enganar recrutas muito jovens de muito longe e somente à noite. Os uniformes eram uma bagunça. Muitos eram britânicos ou poloneses. Alguns eram de verão, inúteis para a ofensiva planejada para o auge do inverno. Outros chegaram ainda com marcas de prisioneiros de guerra ou, pior, manchados de sangue. Apesar do caos, um pequeno núcleo de elite, a Einheitsstielau, foi formado com os melhores falantes de inglês. Eles foram submetidos a um treinamento intensivo e surreal. Foram forçados a assistir a filmes de Hollywood para aperfeiçoar o sotaque e aprender as gírias mais recentes. Memorizaram estatísticas de beisebol, nomes de estrelas de cinema e marcas de cigarros. Eles não aprenderam apenas a falar como americanos. Eles aprenderam a andar, a fumar e até a mascar chiclete como eles. Cada detalhe, por menor que fosse, poderia ser a diferença entre o sucesso e um pelotão de fuzilamento. Qual detalhe cultural você acha que seria o mais difícil de falsificar em uma situação como essa? A maneira de segurar um garfo, uma piada local, ou talvez o nome do vencedor de uma corrida de cavalos? Deixe sua resposta nos comentários. Se você entende a profundidade por trás desses detalhes, é porque você é um dos nossos. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever. Esses homens foram preparados para o risco de serem descobertos e executados pelos aliados. Mas havia outro perigo, talvez ainda mais aterrorizante. No caos da batalha, no meio da fumaça e da confusão, eles poderiam ser confundidos com o inimigo por suas próprias tropas. Um soldado alemão, vendo um uniforme americano, atiraria primeiro e perguntaria depois. Para evitar isso, eles receberam sinais secretos. Um pequeno triângulo amarelo pintado em seus veículos, a posição específica do canhão de seus tanques, ou um lenço colorido usado sob o uniforme. Eles se prepararam para morrer nas mãos do inimigo, mas o verdadeiro medo vinha da possibilidade de morrerem como americanos, sob o fogo de seus próprios irmãos de armas. Antes do amanhecer de 16 de dezembro de 1944, o mundo parecia congelado. Então, o inferno rompeu. Mais de 200.000 soldados alemães e quase 1.000 tanques avançaram através das florestas cobertas de neve das Ardenas, desencadeando a última grande ofensiva de Hitler no Ocidente. O ataque pegou as linhas americanas, esparsas e despreparadas, em total surpresa. A artilharia alemã rasgou o silêncio da manhã e holofotes gigantescos refletidos nas nuvens baixas criaram um crepúsculo artificial assustador sobre o campo de batalha. No meio desse caos, enquanto as unidades americanas recuavam em desordem, os fantasmas de Skorzeny se materializaram.
Dirigindo jipes americanos capturados e vestindo os uniformes do inimigo, as pequenas equipes da Einheit Stilau se infiltraram pelas brechas abertas na frente de batalha. No início, o plano funcionou com uma eficácia assustadora. Eles eram a personificação da confusão, movendo-se livremente por trás das linhas inimigas. Uma equipe entrou em uma cidade defendida pelos americanos, observou calmamente todas as posições de defesa e, ao sair, encontrou um comboio de blindados e suprimentos. Com a autoridade de seus uniformes, eles simplesmente redirecionaram todo o comboio para a estrada errada, enviando reforços vitais para um beco sem saída. Outras equipes cortaram fios de telefone, isolando postos de comando. Eles removeram placas de sinalização que alertavam sobre campos minados e inverteram as direções das estradas. Imagine ser um soldado exausto, recuando no frio cortante, e descobrir que a placa que deveria levá-lo à segurança o estava guiando diretamente para as garras do inimigo. Por um breve e glorioso momento, para o comando alemão, a Operação Grafe parecia um sucesso absoluto. Pequenas unidades, quase invisíveis, estavam causando um dano desproporcional, espalhando boatos de avanços alemães muito mais profundos do que os reais e paralisando a resposta americana com uma teia de desinformação e caos. Eles eram a faca invisível que cortava os nervos do exército aliado, mas o sucesso deles era uma ilusão, dependente de uma única e frágil condição. Toda a operação, toda a infiltração, dependia do avanço rápido e implacável da ponta de lança blindada da 1ª Divisão Panzer da SS. Os comandos de Skorzeny deveriam se adiantar a esses tanques, aproveitar a confusão da ruptura e correr para capturar as pontes sobre o rio Mosa. Mas a ruptura nunca aconteceu. Em pontos cruciais como Elsenborn Ridge e St. Vith, os soldados americanos, mesmo em menor número e pegos de surpresa, lutaram com uma ferocidade inesperada. Eles se recusaram a ceder. Cada hora de atraso, cada metro de terreno defendido, tornava a missão principal de Skorzeny mais impossível. No dia 17 de dezembro, apenas um dia após o início da ofensiva, Skorzeny percebeu a verdade amarga. A missão para a qual ele havia preparado seus homens, a corrida para capturar as pontes, estava condenada. A janela de oportunidade havia se fechado. Ele solicitou ao alto comando que sua brigada fosse usada como uma unidade de combate convencional. O pedido foi aprovado. Mas havia um problema. Seus comandos, as pequenas equipes de infiltração, já estavam espalhados por trás das linhas inimigas. Eles estavam sozinhos, caçados, e a paranoia que eles ajudaram a criar estava prestes a se voltar contra eles de uma forma que ninguém poderia ter previsto. A captura dos 3 soldados alemães perto de Weiler deveria ter sido uma pequena vitória tática, um incidente isolado. Em vez disso, tornou-se o epicentro de um terremoto psicológico que abalaria todo o comando aliado. Durante o interrogatório, um dos prisioneiros, Wilhelm Schmidt, talvez para salvar a própria pele ou talvez como um último ato de guerra psicológica, plantou uma semente de medo que floresceria em uma paranoia descontrolada. Ele confessou que sua pequena equipe era apenas a ponta da lança. A verdadeira missão, ele alegou, era muito mais audaciosa. Um esquadrão de elite de Skorzeny estava a caminho de Versalhes com ordens para se infiltrar no quartel-general supremo aliado e capturar ou assassinar o general Dwight Eisenhower. Não existe nenhuma evidência histórica que confirme a existência desse plano. A missão real, como sabemos, era capturar pontes, mas a verdade não importava mais. A mera possibilidade de tal ataque era suficiente. Em questão de horas, a notícia eletrificou o alto comando. A segurança em torno de Eisenhower foi elevada a um nível sem precedentes. O homem que comandava milhões de soldados na maior guerra da história se tornou um prisioneiro em seu próprio quartel-general. Um duplo, notavelmente parecido com ele, foi usado em seu carro para despistar possíveis assassinos. Eisenhower, um homem de ação, ficou furioso com o confinamento, especialmente quando ele se estendeu até o Natal. Ele chegou a declarar que precisava sair e que não se importava se alguém tentasse matá-lo. Mas a preocupação com a segurança do comandante supremo era apenas o começo. A história do esquadrão assassino de Skorzeny vazou e se espalhou pelas fileiras como um incêndio.
O exército americano, já abalado pela ferocidade da ofensiva alemã, agora tinha que lidar com um novo inimigo. Um inimigo invisível que poderia estar em qualquer lugar, usando qualquer uniforme. A Batalha do Bulge envolveu mais de 1 milhão de combatentes, tornando-se a maior e mais sangrenta batalha travada pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Cerca de 80 mil americanos se tornariam baixas. Agora, a esses números aterrorizantes, somava-se a ameaça fantasma de infiltrados. A paranoia que se seguiu não foi apenas um sentimento. Ela teve consequências táticas reais e devastadoras. O medo de que qualquer um pudesse ser um alemão disfarçado começou a corroer a confiança, que é a base de qualquer exército funcional. Oficiais começaram a duvidar de mensageiros que traziam ordens. Soldados olhavam com suspeita para seus próprios companheiros. Cada sotaque estranho, cada comportamento incomum, era um motivo para alarme. O medo de um único esquadrão de assassinos estava prestes a se transformar em uma caça às bruxas em larga escala, com o potencial de paralisar a resposta militar aliada no momento mais crítico. A guerra nas Ardenas estava prestes a ganhar uma nova frente de batalha, uma que não seria travada em florestas cobertas de neve ou em cidades bombardeadas, mas nas mentes de cada soldado americano. Uma guerra onde a arma mais perigosa não seria um tanque ou um rifle, mas uma simples pergunta. A paranoia que se espalhou pelo exército americano precisava de uma válvula de escape, uma forma de ser controlada. A solução foi a criação de centenas de postos de controle improvisados em todas as estradas e encruzilhadas por trás da frente de batalha. O movimento de tropas, que já era difícil devido à neve e ao terreno, tornou-se um pesadelo logístico. Cada veículo era parado, cada soldado interrogado. E as perguntas feitas pela polícia militar não eram as esperadas em uma zona de guerra. Elas não eram sobre senhas ou ordens de movimentação. Eram sobre a alma da América. Quem é a namorada do Mickey Mouse? Qual time joga no Wrigley Field? Quem venceu a World Series em 1940? Qual é a capital de Illinois? As perguntas iam de geografia básica a fofocas de Hollywood, de estatísticas de beisebol a gírias regionais. O sistema era um caos absoluto, nascido do desespero e da improvisação. E seus resultados eram, por vezes, absurdos. O general Omar Bradley, um dos mais altos comandantes americanos na Europa, foi detido em um posto de controle. A pergunta foi: qual é a capital de Illinois? Bradley respondeu corretamente: Springfield. O policial militar, convencido de que a resposta era Chicago, manteve o general sob a mira de sua arma até que sua identidade pudesse ser verificada. Outro general, Bruce Clark, foi preso depois de afirmar incorretamente que o time de beisebol Chicago Cubs jogava na Liga Americana. Soldados britânicos, que não tinham a menor ideia de quem era Betty Grable ou Frank Sinatra, enfrentavam dificuldades especiais, sendo frequentemente detidos. O sistema, embora caótico, retardou o movimento de reforços e suprimentos para a frente de batalha em um momento crítico. Comboios vitais ficavam parados por horas, às vezes dias, enquanto seus motoristas tentavam provar que eram americanos. A paranoia estava efetivamente ajudando o inimigo, criando gargalos e confusão que os próprios infiltradores não conseguiram criar. Mas aqui está a reviravolta irônica. Por mais falho que fosse, o sistema funcionou. Ele funcionou precisamente porque era baseado em um conhecimento que não pode ser aprendido em manuais. Os comandos de Skorzeny haviam sido treinados em procedimentos militares americanos, insígnias de patentes e organização de unidades. Eles poderiam desmontar um rifle americano de olhos fechados. Mas o treinamento deles não incluiu a cultura popular que todo americano absorvia naturalmente desde a infância. Eles podiam saber quem era o comandante da 3ª Divisão Blindada, mas não sabiam o nome do cachorro do presidente. Para os soldados americanos, responder a essas perguntas era irritante, às vezes humilhante. A punição por uma resposta errada era a detenção, a frustração, o atraso. Mas para os infiltradores alemães que caíam na rede, o teste era muito mais do que um inconveniente. Era uma questão de vida ou morte. A resposta errada não os levaria a uma cela temporária. Ela os levaria a um tribunal militar e a um confronto direto com as leis brutais da guerra.
Eles foram treinados para matar e enganar, mas seriam condenados por não conhecerem os heróis de histórias em quadrinhos e canções populares. A punição que os aguardava seria tão rápida e implacável quanto a ofensiva que eles tentaram liderar. Para os 17 membros capturados da Operação Grafe, o jogo havia acabado. A lei internacional, especificamente o artigo 23 da Convenção de Haia, era impiedosa. O uso indevido de uniformes inimigos em operações militares os despojava de sua proteção como prisioneiros de guerra. Aos olhos da justiça militar, eles não eram soldados, eram espiões. E para a espionagem em tempos de guerra, só havia uma sentença. Os julgamentos foram realizados com uma velocidade brutal, ditada pela urgência do combate que ainda rugia ao redor. O primeiro começou em 21 de dezembro. As evidências eram esmagadoras. Eles foram capturados em uniformes americanos, com armas americanas, mas com seus uniformes alemães ainda por baixo. Não havia defesa possível. Em 23 de dezembro de 1944, 2 dias antes do Natal, os 3 primeiros homens, Manfred Perners, de 23 anos, Günther Billing, de 21, e Wilhelm Schmidt, de 24, foram levados para a execução. A cena foi clínica, desprovida de emoção, mas carregada de um peso histórico. Um capitão médico prendeu alvos de papel branco sobre os corações dos condenados. Suas últimas palavras foram registradas. Billing, um nazista fanático até o fim, usou seu último suspiro para gritar: "Viva nosso Führer, Adolf Hitler!" Então, os rifles da polícia militar americana dispararam em uníssono. Nos dias que se seguiram, entre o Natal e o Ano Novo, outros 13 homens enfrentariam o mesmo destino em locais como Henri-Chapelle e Huy, na Bélgica. Cada execução seguia o mesmo protocolo militar preciso, sem malícia, mas sem misericórdia. Eram jovens, a maioria na casa dos 20 anos, que haviam se voluntariado para uma missão que prometia glória, mas que entregou apenas uma morte anônima em solo estrangeiro. Eles foram executados por seguir ordens, por usar o uniforme errado na hora errada. A ironia era que suas ações táticas foram mínimas. Eles não explodiram nenhuma ponte importante, não interromperam nenhuma comunicação vital de forma permanente. O maior impacto deles foi o medo que sua simples existência gerou. Enquanto esses 17 homens enfrentavam o pelotão de fuzilamento, seu comandante, o homem que concebeu e liderou a operação, Otto Skorzeny, continuava em combate. Ele seria ferido, se recuperaria e continuaria lutando até a rendição final da Alemanha. Em maio de 1945, ele se entregou às forças americanas. Como o cérebro por trás de uma operação que violava as leis da guerra e que levou à execução de seus próprios homens, seu destino parecia selado. Ele seria julgado pelos mesmos crimes. Mas o que aconteceria no Tribunal de Dachau em 1947 desafiaria todas as expectativas. A justiça, ao que parece, tem interpretações diferentes dependendo de quem está no banco dos réus. Poderia o arquiteto da operação escapar do mesmo destino de seus subordinados? E que revelação chocante feita durante seu julgamento lançaria uma nova luz sobre as táticas de ambos os lados da guerra, questionando a própria definição de crime de guerra. Em 1947, 2 anos após o fim da guerra, Otto Skorzeny finalmente enfrentou seus juízes no Tribunal de Dachau. O mundo esperava uma condenação rápida. Ele era o comandante, o responsável final. Mas a defesa de Skorzeny foi tão audaciosa quanto suas missões. Seu advogado não negou o uso de uniformes americanos. Em vez disso, ele fez uma distinção crucial. Os disfarces eram um ardil de guerra, uma ruse de guerra, usados para infiltração e engano, não para o combate em si. A ordem, ele insistiu, era que seus homens removessem os uniformes inimigos antes de abrir fogo. Era uma linha tênue, uma defesa legalista que parecia frágil. Então, a defesa chamou uma testemunha que chocou o tribunal. F.I. Yale Thomas, um condecorado e respeitado agente de operações especiais britânico. Em um testemunho explosivo, Yale Thomas admitiu sob juramento que os aliados haviam feito a mesma coisa. Ele pessoalmente havia usado uniformes alemães em missões atrás das linhas inimigas. A revelação foi devastadora para a promotoria.
Como poderiam condenar um comandante alemão por táticas que seus próprios heróis de guerra haviam empregado? O tribunal militar não teve outra opção. Não foi possível provar que Skorzeny havia ordenado a seus homens que lutassem enquanto disfarçados. Ele e seus oficiais foram absolvidos. A decisão foi, e ainda é, profundamente controversa. 17 dos homens de Skorzeny foram executados por ações pelas quais seu comandante foi libertado. A diferença residia no tempo e nas provas. Os homens executados em 1944 foram capturados em flagrante, no calor da batalha. Skorzeny, julgado anos depois, teve o benefício de uma defesa legal complexa e de revelações sobre as táticas de ambos os lados. Ele escaparia da prisão em 1948 com a ajuda de ex-oficiais da SS disfarçados de policiais militares americanos em uma última e irônica reviravolta. Ele viveria o resto de sua vida como um homem livre, morrendo de câncer na Espanha em 1975. A Operação Greif permanece como uma das histórias mais estranhas da Segunda Guerra Mundial. Um fracasso militar completo que se tornou um sucesso psicológico imprevisto. Os comandos não capturaram nenhuma ponte, mas a paranoia que eles desencadearam retardou a resposta americana durante os dias mais críticos da Batalha do Bulge. O legado mais duradouro, no entanto, foi a revelação de uma nova arma, a identidade cultural. Os postos de controle, com suas perguntas absurdas sobre beisebol e Hollywood, provaram que ser americano era mais do que falar o idioma ou usar o uniforme. Era um conjunto de experiências compartilhadas, uma memória coletiva que não podia ser falsificada em poucas semanas de treinamento. Os 17 homens cujos corpos repousam hoje no cemitério militar alemão de Lommel, na Bélgica, são o custo humano dessa lição. Eles não são lembrados como heróis nem como vilões, mas como peões em um jogo desesperado, executados por um crime que, no final, ambos os lados cometeram. O que você pensa sobre esse veredito? A justiça foi feita no julgamento de Skorzeny, ou foi uma hipocrisia que desonrou a memória dos homens que foram executados? Compartilhe sua opinião nos comentários, mesmo que anonimamente. Sua perspectiva é importante para nós. Se histórias como esta, que revelam as complexas verdades por trás dos conflitos, são importantes para você, inscreva-se e curta este vídeo para que possamos continuar a trazê-las à luz. A história deles nos lembra que, na guerra, a linha entre um ardil aceitável e um crime de guerra é por vezes invisível.